Olá, nono ano. Essa semana nós vamos estudar alguns conceitos de geometria. Então, o primeiro conceito vai ser sobre polígonos regulares. Então, para relembrar o que é um polígono, polígono é uma figura geométrica plana, fechada, formada somente por retas. Então, os lados dessa figura são somente retos, segmentos de reta, tá? Um exemplo aqui. Eu tenho esse retângulo. Por exemplo, se eu colocar o início no ponto A, ele retorna no ponto A, ou seja, é fechada. E os lados desse retângulo são somente lados retos, tá? A, B, C e D são chamados de vértices, né? AD, AB, BC e CD são segmentos, são os lados. E tem os ângulos internos, ó. O ângulo A, essa região aqui. O ângulo B, essa região, essa abertura. Ângulo C e ângulo D, tá? Então, um polígono tem ângulos internos. Agora, nós vamos ver uma definição de polígonos regulares. O que são polígonos regulares? Polígonos regulares são polígonos que têm duas condições. Os lados, todos os seus lados são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. E todos os seus ângulos internos também têm a mesma medida. Olha aqui, tem 3 exemplos. Esse triângulo é chamado de triângulo equilátero. Por quê? Ele tem os 3 lados da mesma medida, do mesmo tamanho. Então, por exemplo, se aqui fosse 2 centímetros, aqui seria 2 e aqui seria 2. Os ângulos. Lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180? Tá? Então, para que esses 3 ângulos tenham a mesma medida, os 3 vão ter que medir 60 graus, tá? Então, o triângulo equilátero, ele é um polígono regular, por quê? É uma figura fechada, formada somente por lados retos. Os seus lados têm a mesma medida e os seus ângulos internos também têm a mesma medida. São todos congruentes, tá? Um quadrado, a mesma coisa. Definição de quadrado. Figuras de 4 lados iguais, tá? De mesmo tamanho, mesma medida, congruentes. Então, por exemplo, se aqui esse lado for 4, aqui é 4, aqui é 4 e aqui é 4. E os ângulos de um quadrado são todos ângulos de 90 graus, ângulos retos, tá? Aqui eu tenho um pentágono. Por que pentágono? Tem 5 lados, tá? Então, todos os lados têm a mesma medida e os ângulos internos também têm a mesma medida. Pode acontecer de ter um pentágono que não é regular? Sim. O que acontece para não ser regular? Eu vou ter medidas dos lados diferentes ou os ângulos diferentes, tá? Para ser regular, definição: todos os lados são iguais de medida, congruentes, e todos os ângulos internos têm medidas iguais também. Aqui eu tenho 3 exemplos que não se encaixam. Triângulo isósceles. Eu tenho esses 2 lados iguais, só que o da base não é a mesma medida. E eu tenho o quê? Somente 2 ângulos da base de mesma medida. Esse terceiro ângulo não tem a mesma medida. Então, pelo menos um não é igual, tá? Para ser congruente, para ser regular, todos os ângulos têm que ser da mesma medida e todos os lados também da mesma medida. Aqui, pelo menos um não é. Esse losango. Eu tenho os 4 lados da mesma medida, só que os ângulos são diferentes. Eu tenho 2 ângulos laranja da mesma medida, 2 ângulos roxos da mesma medida. Então, por isso, como os 4 ângulos não são congruentes, não têm a mesma medida, não é regular. Retângulo. O retângulo, os ângulos internos são todos 90 graus, ângulos retos. Beleza, só que os 4 lados têm a mesma medida? Não. Aqui, o superior e a base são iguais, lados opostos, só que aqui as alturas, as laterais,
são diferentes da base com aqui a parte superior. Então, não são os 4 lados da mesma medida, não são congruentes, tá? Então, polígonos regulares são polígonos em que todos os seus lados têm a mesma medida, são congruentes. E todos os seus ângulos internos também têm a mesma medida, são congruentes. A atividade desse conceito, vocês vão analisar somente o exercício 1 da página 29. Eu tenho desenhado 2 polígonos, tá? Vocês só vão analisar se eles são regulares ou não, tá? São todos pentágonos de 5 lados. Para ser regular, todos os lados têm que ter a mesma medida e todos os ângulos têm que ter a mesma medida. Vocês vão analisar isso, se for, vocês vão colocar pentágono regular ou pentágono irregular, tá? Agora eu vou fazer um outro vídeo com outro conceito, pessoal. Essa parte é só polígono regular. Lados congruentes e ângulos congruentes, tá bom? Até!